Boa tarde. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Excepcionalmente, este programa está sendo gravado, por isso não vamos poder responder as suas perguntas aqui durante a entrevista. Mas se você mandar para contato@almadonegócio.tv, eu vou encaminhar para os meus entrevistados e eles podem depois colocar essas respostas no nosso blog. O tema de hoje é a economia associativa. Você sabe o que é isso? Para contar tudo sobre esse assunto, eu tenho dois convidados aqui no estúdio comigo. O Marco Bertalotti Bey é economista, especialista em gestão empresarial, mestre em geografia e diretor do Instituto Elo. E a Lúcia Sigolo, administradora pública, ela é membro da diretoria da Sociedade Antroposófica e hoje exerce a função de tesoureira. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Boa tarde, obrigado também pela oportunidade. Boa tarde, Paula, é um prazer estar aqui com você. Muito bom, Lúcia, obrigada a você. Para começar, eu gostaria que vocês me contassem o que significa economia associativa. Bem, eu espero que durante a conversa isso fique cada vez mais claro, mas num primeiro momento a gente pode dizer que a economia associativa é um caminho natural da própria economia. Ela faz parte do processo que hoje está em andamento. Por todo lado a gente vê elementos associativos. E é esse o aspecto que a gente quer fortalecer. E aí, quando você fala elemento associativo, Marco, quais são esses elementos? Eu até falo dessa maneira porque rapidamente a gente pensa em termos de cooperativas, por exemplo, e no caso do termo associativo, ele se refere ele é muito mais amplo do que simplesmente juntar consumidores num grupo, ou produtores no outro, ou comerciantes. Mas ele é um caminho para, digamos assim, tornar a economia mais eficiente. Tá. Ou seja, a parceria já é uma forma de associativismo, por exemplo. Ok. E, Lúcia, eu queria entender um pouco, porque eu sei que tem muita ligação da economia associativa com a antroposofia. Queria entender um pouquinho mais qual que é essa ligação. Então, um dos assuntos, bom, falar sobre antroposofia seria muito longo, né? Mas certeza. Um dos assuntos dos quais o Rudolf Steiner falou foi sobre a economia. Em 1905, ele já escreveu um livro falando sobre a trimembração social, ou seja, a sociedade, nós homens, né, estamos organizados em três partes, por assim dizer. A cabeça, o tronco e os membros. E a sociedade, num espelhamento deste homem, do ser humano, também em três partes: o aspecto cultural, o aspecto econômico e aquilo que faz a ponte entre essas duas coisas, que seriam os aspectos jurídicos, onde existem os acordos. E esses três elementos são o que vão dar fundamento para essa teoria da economia associativa. Ok. Então, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, Rudolf Steiner é o, vamos dizer, criador da antroposofia. Como que eu posso apresentá-lo aí? Isso, é um filósofo que desenvolveu a antroposofia. Tá ótimo. Agora, então, vamos dizer, o que é necessário para criar uma economia associativa, Marco? Nós pensamos assim, que hoje nós vivemos uma série de crises. Não é? Por todo lado a gente está falando na questão ambiental, na questão social. Na crise financeira. A crise financeira, o desemprego, a invasão de produtos da China. Em todos esses pontos já existem indicações claras da prática que nós estamos nos confrontando com dificuldades que pedem novas posturas, que pedem novos encaminhamentos. E é com isso que a economia associativa se ocupa, ou seja, uma forma bem ampla, dar respostas que as crises estão pedindo, de certa maneira. Então, vamos dizer, a economia associativa está ligada com esse trabalho de sustentabilidade, negócios sociais, que são conceitos que vêm crescendo? Com certeza. O próprio Rudolf Steiner, há 100 anos, quase 100 anos atrás, num curso de economia que ele deu para estudantes, ele já falava numa economia mundial, na verdade na globalização. O curso, hoje a gente chama esse curso de economia mundial também, ou global. Né?
E vamos dizer assim, você hoje é um diretor do Instituto Elo. Qual é o papel do Instituto Elo e como que ele está ligado com a economia associativa? O Instituto Elo está sediado em Botucatu, no campo. O interessante é isso, que nós optamos conscientemente por estarmos juntos com o movimento de agricultura biodinâmica que existe em Botucatu. E a gente pode também dizer que a economia associativa, ela de certa maneira se caracteriza por buscar de novo organizar a economia em função da agricultura, em função do meio ambiente, digamos assim, em função daquilo que o meio ambiente possibilita. Ao invés de considerarmos o meio ambiente apenas um meio para a extração da matéria-prima, ele passa a ser um parceiro, que é uma postura totalmente diferente. Fala, Lúcia. Então, eu acho que você perguntou o que precisa para a economia associativa. Precisa uma certa capacidade de olhar para o outro. Existe a famosa lei econômica da mão invisível, do Adam Smith, que diz, bom, quanto mais cada pessoa procurar os seus próprios interesses, mais a sociedade se desenvolve e mais bem-estar nós teremos para todos. Basta olhar para fora para a gente ver que não é verdade. Né? Pelo contrário, o mundo vai ficando cada vez mais egoísta, cada um tirando para si e isso muitas vezes prejudicando o outro. Exatamente, né? As diferenças cada vez maiores. Então, qual é a resposta, né? O próprio nome, economia associativa, significa olhar para o outro. Eu quero fazer um negócio, por exemplo, vou fazer um negócio com você. Se eu for rica e poderosa, eu vou esmagar você o máximo possível para obter mais ganho. No entanto, se eu for na sua direção e escutar as suas necessidades, nós podemos fazer um negócio bom para as duas. Então, eu ganha-ganha. Tá. E hoje em dia já existem alguns exemplos de economia associativa? Coisas concretas? Me fala um pouquinho de algo, porque a gente pode, com isso, ajudar com que as pessoas entendam um pouco melhor como é que está funcionando na prática a economia associativa. Existe um exemplo muito bom relacionado com a agricultura, por exemplo, porque hoje em dia o agricultor ele está praticamente à mercê do mercado, da oferta e da procura. Então, esse é um dos paradigmas que a gente está procurando justamente, através da economia associativa, superar, que é justamente através de um movimento de consumidores que encomenda a produção, ou seja, você põe em movimento uma cadeia de consumo. Ao invés de você empurrar os produtos para o mercado suga esses produtos e, com isso, o agricultor tem uma certeza de venda da sua produção, por exemplo. Isso torna tudo muito mais econômico e mais eficiente e aí ele não precisa, se os consumidores lhe dão as condições, ele não precisa explorar o planeta, a Terra, por exemplo. Tá. E aí, então, vamos dizer, qual que é o objetivo em relação a... Você falou numa palavra muito importante, que é quebra de paradigmas. Então, eu imagino que o Instituto deve estar trabalhando bastante para essa quebra de paradigmas. Exato. Até estamos organizando um encontro agora, em agosto, aqui em São Paulo, onde uma frase do Albert Einstein é um gancho do tema, né, que é justamente essa frase que você tem aí no que eu tenho aqui no cartaz, que é mais fácil quebrar um átomo que um preconceito. Exato. Nós tomamos muito as leis econômicas que acabamos aprendendo como dadas. Aí nós temos paradigmas, preconceitos, que são o que mais nos atrapalham a perceber as oportunidades que existem no nosso dia a dia para melhorar as coisas. E eu achei interessante, né, na divulgação desse evento que vocês colocam uma frase que me deixou intrigada. Como identificar paradigmas e ideologias desconectados da mesma realidade econômica em que são empregados, para entender isso e agir nesses paradigmas. Como que o curso contribui, vamos dizer assim, por que eu achei muito intrigante essa pergunta aí em relação a esses paradigmas e essas ideologias. São tantas que a gente já traz, né? Pois é, nós temos, isso é fácil você encontrar todos os dias em você mesmo, você acaba percebendo que você se baseia em certos pensamentos para tomar certas atitudes. E se você começa a pensar sobre a origem, do porquê que você pensa certas coisas, você vai descobrir que tem muita coisa para transformar, para mudar.
e que muitas vezes você descobre que até esse pensamento é o que estava te atrapalhando perceber, né, como a Lúcia muito bem disse, às vezes a gente está preocupado com o próprio lucro, ou às vezes não é nem só o próprio lucro, mas do negócio dar certo, e a gente acaba nem olhando para o consumidor que a gente está atendendo. Né? Então, o importante é conseguir esquecer de tudo um pouco para poder olhar para o fenômeno, para daí, então, encontrar uma nova solução, porque o presente está pedindo novos encaminhamentos, novas ações, novos passos, né? Então, vamos dizer, nesse encontro, vocês vão propor formas da gente detectar paradigmas que eventualmente estão nos atrapalhando e como lidar de uma forma diferente, é isso? Exato. Nós estamos trazendo um especialista no assunto, o Dr. Christopher Houghton Budd, economista de Londres, formado em Londres. Ele é consultor de empresas e é especialista em economia associativa. Já vem trabalhando isso há várias décadas e tem uma experiência muito grande para transmitir justamente nessa questão, porque ele procura criar momentos e oportunidades para a gente começar a entender a origem dos fatos que nos parecem como dados e imutáveis. Tá, interessante, curioso. Depois eu vou querer que a Lúcia explique um pouquinho como é que vai funcionar o encontro, quantos dias, como fazer a inscrição, falar um pouco mais sobre isso, mas agora eu vou chamar o nosso quadro Dicas de Seguro, que é um oferecimento da Pentágono. Então vamos ver a dica de hoje. A dica de seguro é um seguro novo que está sendo lançado no mercado para bares e restaurantes. Ele traz coberturas para roubo de bens, quantias em dinheiro. Infelizmente sabemos que existem aí uma linha, uma série de assaltos e arrastões em bares e restaurantes, principalmente na cidade de São Paulo. Então, com esse seguro você vai estar protegido, tendo inclusive indenização para danos sofridos por funcionários ou clientes que estejam no estabelecimento no momento de um arrastão. Para mais informações e detalhes, você tem aí o telefone da Pentágono. O Pentágono é uma especialista em seguro e todas as consultoras estão preparadas para te apoiar nas melhores alternativas em relação a seguro, que vai desde um seguro médico para cuidar da sua saúde, seguro do seu carro, da sua casa, até essas novidades como esse seguro de bares e restaurantes. Vale a pena você conhecer. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos falando um pouco mais sobre a economia associativa e sobre esse primeiro encontro da economia associativa. Fique aí, a gente já volta.